Olá, sou Adriana Silvestrini, repórter de SM Digital. Pesquisa realizada pela revista Supermercado Moderno, com 130 varejistas de todo o Brasil, aponta que 74% acreditam que as vendas sejam maiores em 2012 em relação ao ano passado. Apesar disto, o estudo revela também que os empresários estão preocupados com as despesas e o endividamento de suas empresas. Para comentar o assunto, vamos falar com Alexandre Ribeiro, sócio-diretor da consultoria R. Dias. Olá, Alexandre, como vai? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Alexandre, 44,3% dos varejistas disseram que as despesas vão crescer neste ano de 2012. De que maneira eles podem controlar essa situação de forma rápida? Perfeito. 44% dos varejistas acreditar que as despesas vão crescer é até um número pequeno. Deveria ter mais gente preocupada com isso, porque de fato acontecerá, as despesas crescerão, né? A questão é como tratar, como cuidar desse assunto. Sendo assim, é necessário, antes de mais nada, estabelecer o orçamento, estabelecer metas para que essas despesas tenham patamares controláveis. É fundamental que se envolva as pessoas dentro da organização no gerenciamento dessas metas. É absolutamente crítico e crucial que haja um responsável por cada tipo de despesa. Quando você não mede, você não controla, mas quando você não responsabiliza, de verdade você passa a ter uma condição diluída de gestão dessa informação. Portanto, é necessário que haja um responsável. Muitas organizações varejistas sofrem por isso. Além disso, é preciso que haja um comitê para cada tipo de despesa que tenha a possibilidade de analisar, administrar essas despesas e aos poucos e ao longo do tempo sugerir ideias que possam colaborar para a redução dessas despesas. E, por fim, se você atrelar a isso um processo de meritocracia, ou seja, as pessoas passam a ter também remuneração variável em função do atingimento de metas, você vai estar criando um ótimo negócio, principalmente porque as pessoas estarão de verdade envolvidas com isso. Então esse seria o caminho mais apropriado. Alexandre, outro dado da pesquisa é sobre endividamento. 46,9% dos entrevistados disseram que as dívidas vão permanecer estáveis em 2012. De que maneira o varejista pode combater esse problema? O endividamento está muito relacionado à forma como o gestor ele imprime agressividade no crescimento do negócio, de uma forma geral. Então, todo crescimento pode ser feito de duas maneiras, capital próprio ou capital de terceiros. Quando a gente calça o desenvolvimento de um negócio, o crescimento desse negócio em capital de terceiros, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. De uma forma geral, o endividamento ele pode consumir uma empresa varejista em pouquíssimos meses. A empresa quebra e só percebe que quebrou 3, 4, 6 meses depois que isso aconteceu. Então, para reduzir os endividamentos de diversas naturezas, é necessário, antes de mais nada, entender de que natureza é esse endividamento. Tá? Quando eu falo do investimento para crescimento, eu tenho uma perspectiva. Quando eu falo a respeito de dívidas, despesas descontroladas, aí eu estou falando de outra questão. Então, antes de mais nada, o varejo não suporta que se dependa demais de bancos, porque as taxas de juros invariavelmente correm o risco de ser maiores do que o lucro líquido e, portanto, não há sustentação no negócio dessa natureza. Sendo assim, o primeiro ponto crítico a pensar é de onde vem o endividamento. O segundo ponto crítico é se esse endividamento tem capacidade de trazer retorno suficiente para arcar com as despesas, com a despesa financeira desse endividamento. E, ao mesmo tempo, tem a capacidade, esse retorno tem a capacidade de diminuir o nível de endividamento total. Aí, um dos principais fatores que se pensa é tratar de reequacionar as dívidas pensando em substituir as dívidas atuais ou por dívidas com vencimento de mais longo prazo para poder fazer com que as parcelas sejam menores e também substituir o tipo da dívida com relação ao serviço da dívida, ou seja, quanto custa essa dívida e buscar dívidas que tenham um custo mais baixo. Então esses seriam os caminhos mais apropriados para olhar para a questão de endividamento no setor varejista. Alexandre Ribeiro, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer poder colaborar.
Como vimos, os varejistas têm boas perspectivas para o ano de 2012. Mesmo otimistas, eles não esquecem que as despesas e o endividamento devem ser controlados para que isso não afete de maneira negativa o seu negócio. Até breve.